essa liminar do ministro Gilmar Mendes, acatando a uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Ele não apenas anulou, dizendo que é inconstitucional, muitos trechos de uma lei de 1950, que regulamenta o impeachment, com base na Constituição de 46, como resolveu legislar e fazer leis. E ele disse que não é para blindar o Supremo do novo Senado, que já estão passando o recibo, que o Senado vai ter uma maioria que vai querer usar alguns dos requerimentos que lá estão. São 66 pedindo impeachment de ministro do Supremo, porque o guardião da Constituição não guardou a Constituição. Agora, inclusive, a velha mídia está reconhecendo isso, dizendo que foi um ciclo de exceção, dizendo que foram coisas, a prisão do Felipe Martins, a prisão mesmo do Bolsonaro, o julgamento em turma e não no plenário, aquele inquérito do fim do mundo, a morte do Clesão, os exageros de penas pra gente que estava se manifestando, que não está nem provado o que cada um fez. Um momento inesperado explodiu na Globo News e repercutiu em todo o país. Durante uma análise ao vivo, comentaristas admitiram algo que muita gente já suspeitava. A decisão monocrática de Gilmar Mendes teria sido uma espécie de blindagem política. Segundo eles, o Supremo estaria agindo de forma antecipada, acompanhando cada movimento do Senado e reagindo ao medo real do que pode acontecer depois das eleições de 2026. Uma leitura que escancara o clima de insegurança no sistema e levanta a suspeita de que parte do judiciário pode estar tentando se proteger da vontade do povo. A fala caiu como uma bomba, gerou debates imediatos e reacendeu discussões sobre ativismo judicial, interferência política e os limites do equilíbrio entre os poderes no Brasil. Patriotas, respirem fundo, porque hoje o programa está forte. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreva para não perder as próximas atualizações. E você que já faz parte da nossa comunidade, deixe o like e ajude a fortalecer a voz do povo. Mendes acaba de nos dar uma oportunidade que nós estávamos esperando há mais de 6 anos, desde que o STF começou a implementar essa ditadura do judiciário. E eu vou te explicar por quê. Depois de 24 horas analisando calmamente a reação da imprensa, do centro e até de uma parte da esquerda, eu cheguei à conclusão de que se era preciso uma união de grande parte da população brasileira e de figuras de grande importância na política para poder botar um freio no STF e começar o processo de resgate da democracia, essa união está acontecendo agora. Se você prestar atenção, até o Randolfo Rodrigues, que é do PT, um senador do PT, ficou revoltado com essa decisão, esse golpe de Estado, né, que o Gilmar Mendes deu ontem no Brasil. Aí nós vemos a reação de jornalistas da Globo, que nos últimos 6 anos vem defendendo tudo que o STF faz. E até mesmo o jornalismo militante da Globo percebeu que o que o Gilmar Mendes fez é uma aberração que não pode ser levada adiante. Está se criando uma pressão tão grande que, primeiro, eu acredito que algum ministro do STF vai pedir vista, e segundo, eu acho que vai ser muito difícil pessoas como Fachin ou Carmen Lúcia, ou até mesmo Zanin, votar favorável a essa aberração que o Gilmar Mendes soltou ontem. Então, esse aqui, por exemplo, são 2 trechos que eu peguei de jornalistas que sempre defenderam o STF. Dá uma olhada. A decisão do Gilmar Mendes, eu entendo que a decisão do Gilmar Mendes é imoral e escandalosa. Por quê? Porque a nossa Constituição abre dizendo que todo poder emana do povo. Não é todo poder emana do Supremo Tribunal Federal. Todo poder emana da cabeça de um ministro que um dia acorda e resolve suprimir palavras da lei, suprimir lei, mudar lei. Isso não é a função dele. E quando se dá... E por que é blindagem? Por quê? Veja a situação atual. Só o Procurador-Geral da República pode agir. Os senadores, que são representantes do povo pelo voto, né, fazendo jus do que a Constituição diz, que todo poder emana do povo, os senadores estão fora. Só o Procurador-Geral. O atual Procurador-Geral foi sócio do Gilmar Mendes no instituto dele. Cara, isso é tão ridículo. O Gilmar Mendes agora escolheu que só o sócio dele pode decidir se ele pode sofrer impeachment ou não. Olha a loucura. E a indicação deste Procurador-Geral contou com ativa participação nos bastidores do Gilmar Mendes. Então, se disser que isso não é a PEC da blindagem do Judiciário, a PEC da blindagem do STF, eu não sei o que é blindagem. Então, vamos lá. Vamos para o próximo agora, ex-passador de pano para o STF. A expressão que os senadores estavam usando, o plenário do Senado estava pegando fogo depois dessa decisão ali dentro do plenário do Senado.
A avaliação ali entre senadores é que Gilmar conseguiu unir todo mundo contra ele, né? Essa é a questão, gente. Esse é o presente que eu estou falando que o Gilmar Mendes nos deu. Nesse desespero para proteger a si e o Alexandre de Moraes, ele conseguiu unir até a imprensa de esquerda contra o STF. Direita, esquerda, centro, todos ficaram contra a posição do ministro Gilmar Mendes. A reclamação é direta ali. Cresceu realmente um ambiente. Se ele pensava que podia proteger o Supremo, acabou piorando a situação ali para o Supremo Tribunal Federal. Está todo mundo comentando, reagindo, tem até gente apoiando essa liminar do ministro Gilmar Mendes, acatando a uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Ele não apenas anulou, dizendo que é inconstitucional, muitos trechos de uma lei de 1950, que regulamenta o impeachment, com base na Constituição de 46, como resolveu legislar e fazer leis. Não apenas bloqueou o trecho que ele julgou inconstitucional, como pôs outra redação. Isso não tem nada a ver com o Supremo, isso tem a ver com o Poder Legislativo. O Supremo não recebeu o voto do povo para fazer leis, né? É uma coisa tão óbvia, e a gente tem que dizer aqui, mas é tão óbvio. Aí vocês dirão, sim, mas a lei de 1950, o Gilmar disse que caducou. Não, ela foi aceita, recepcionada, né? Ela estava dentro da Constituição de 46. Quando foi revisada a Constituição em 67, feita outra Constituição, ela foi acolhida pela nova Constituição. Em 1988, idem, a Constituição vigente acolheu essa lei. Tanto que aplicou a lei para impedir que Collor continuasse presidente, para impedir que Dilma continuasse presidente. Foi a, digamos, consagração da lei. Só agora que percebe, 37 anos depois da Constituição de 88. E ele disse que não é para blindar o Supremo do novo Senado, que já estão passando o recibo, que o Senado vai ter uma maioria que vai querer usar alguns dos requerimentos que lá estão, são 66, pedindo impeachment de ministro do Supremo, porque o guardião da Constituição não guardou a Constituição. Agora, inclusive, a velha mídia está reconhecendo isso, dizendo que foi um ciclo de exceção, dizendo que foram coisas, a prisão do Felipe Martins, prisão mesmo do Bolsonaro, o julgamento em turma e não no plenário, aquele inquérito do fim do mundo, a morte do Clesão, os exageros de penas para gente que estava se manifestando, que não está nem provado o que cada um fez, salvo raras exceções. Não. Mas, enfim, enquanto isso, o ministro Toffoli passou a controlar o inquérito do Master. É porque tem lá um deputado, parece que é da Bahia, que teria um contrato com o Master, mas o contrato não foi, não teve. Bacelar, talvez seja o nome dele, eu não lembro. Aí, pegando esse pretexto, puxou para si. Tudo que aconteça na Polícia Federal é com ele. O juiz da primeira instância, onde o caso estava, o juiz federal de Brasília, já disse que agora não é mais com ele. É com o ministro Toffoli. Todo mundo está na cara, né? E decretou sigilo. Lá em São Paulo se comenta, nos meios jurídicos, advocatícios, é porque a advogada
mulher do Toffoli, advogada, mulher do Barroso, o advogado, filho do Lewandowski. Enfim, a CPMI do roubo gigantesco amazônico dos idosos da Previdência convocou hoje o Daniel Vorcaro. Porque o Master estava lá com a conta de empréstimo consignado com a Previdência, para os beneficiários da Previdência. Ele está convocado para ir lá. E, claro, vão perguntar tudo. Né? Não sei se o Toffoli vai estabelecer sigilo sobre a CPI, é só o que falta. Agora é interessante, né? Ainda voltando à liminar de Moraes, eu anotei aqui e ia esquecer de falar. O Moraes prevê que com a eleição de 2026 pode haver impeachments abusivos por discordâncias políticas. Ele está admitindo, então, que o cerne é político, porque houve julgamentos políticos. Só pode ser isso. Impeachment abusivo. É o Minority Report. É aquele filme. Prevê o crime lá na frente. Como nos julgamentos se previa isso, né? Se previa crime lá na frente, por isso que se previu o golpe, que é um golpe que não houve. Todo mundo sabe que pensar em praticar um crime não é crime. Planejar um crime não é crime. Começar a execução, aí sim começa o crime. Porque se for assim, o Procurador-Geral da República, que contou que estava armado de revólver para dar um tiro no Gilmar. Só que ele foi armado de revólver e não deu tiro em Gilmar. Então, ele não cometeu o crime. Ele tinha porte de arma, e arma legalizada. É o ite criminis. O pessoal de direito, obviamente, sabe latim, né? É o caminho do crime. Até um ponto desse caminho não é crime. Eu estou vendo agora, meu Deus do céu, a velha mídia que nunca falava nisso, agora está falando, olha só, Viviane, advogada do Master, mulher de Moraes, ministros se autorizaram a julgar ações que vêm das escritórios de advocacia de suas mulheres ou de seus parentes. Agora estão falando, né? Todo mundo sabe. Gilmar deu habeas corpus, estava preso, soltou Jacó Barata, que é pai da afilhada de casamento dele, né? Isso meu avô me ensinou, né? Se tiver o juiz que tiver alguma relação, o juiz se considera impedido. É o primeiro gesto ético que um juiz, supõe-se que um juiz tenha ética. Primeiro gesto ético que um juiz. Questão moral. Moral e ética são sinônimos, né? Fique atento. Fique preparado. Assim que surgirem novas imagens, novas declarações ou novos movimentos militares confirmados, eu volto imediatamente com atualizações. Essa história está apenas começando e os próximos capítulos podem ser decisivos para o Brasil e para toda a América Latina.